Hallo, liebe Leute! Meu nome é Sandro Figueiredo, sou professor e tradutor de alemão e hoje vou falar para vocês sobre a ordem dos elementos na frase alemã. Espero que vocês aproveitem bastante a aula de hoje. Vamos lá então. Então vamos à nossa aula de hoje sobre a ordem dos elementos na frase alemã. Para começar, vocês precisam ter duas coisas em mente. Nós temos dois grupos de elementos que aparecem na frase em alemão. Esses dois grupos são o primeiro grupo dos elementos obrigatórios, que a gente chama em alemão de Ergänzungen, e dos elementos facultativos, que a gente chama em alemão de Angaben. O que são então esses elementos? Os elementos obrigatórios são aqueles que o verbo pede e se a gente não coloca na frase, a frase fica errada, ela não fica gramatical. Vou dar um exemplo para vocês do verbo kaufen. Por exemplo, o kaufen pede um sujeito e pede um objeto, um acusativo. Então, se eu não coloco nem o sujeito nem o objeto no acusativo, o verbo fica sem sentido, não fica completo. Então, são elementos obrigatórios. Mas, por exemplo, nós temos alguns elementos que não são obrigatórios. Se eu digo ich kaufe heute, esse heute, né, esse advérbio de tempo, ele não é obrigatório. Se eu tirar o heute da frase, ela continua com sentido. Então, são esses tipos de elementos que a gente vai ver. E como que eles se organizam então na frase, em que ordem eles vão aparecer, é isso que a gente vai ver então no vídeo de hoje. Nós temos duas regras que são fundamentais. Se você aprender essas duas regras, você nunca mais vai errar a ordem dos elementos da frase do alemão. Então preste bastante atenção, que as duas explicam muita coisa e vão tirar muitas dúvidas que vocês têm. A primeira regrinha que a gente tem é que informação nova só aparece depois de informação conhecida. Então, primeiro a gente passa uma informação conhecida na frase, a gente fala sobre algo que nosso interlocutor sabe, e eu só acrescento a informação nova lá no final. Então, na frase alemã, tudo aquilo que é novo, informação nova, ela tende a aparecer no final da frase. E por ser a informação nova, ela é a informação mais importante que eu quero passar. Então vejam que ela só vai aparecer lá no final da frase. Quanto mais importante for, então, essa informação mais próxima do final da frase, ela vai aparecer. E a segunda regrinha que a gente tem aqui, que vocês precisam ter em mente, é que os elementos que complementam melhor a ideia do verbo, eles também vão para o final da frase. Eles não vão necessariamente aparecer próximos do verbo, eles vão aparecer lá no final. Sabe esses verbos separáveis que vocês já devem ter aprendido, que a gente tem separe e uma parte vai parar lá no final da frase, né? Uma partícula vai parar lá no final da frase. Isso acontece a mesma coisa com esses elementos. Tudo aquilo que completa a ideia do verbo é como se fosse um prefixo que foi separado e colocado lá no final da frase. Então, se eu vou acrescentar qualquer outra informação adicional nessa frase, ela tende a aparecer entre esses dois elementos. Da mesma forma com o prefixo que vocês viram já com trennbares Verb. Vou dar dois exemplos para isso ficar mais claro para vocês. Na primeira frase aqui a gente tem Mein Vater hat mir gestern im Kino etwas gesagt. Mein Vater hat mir gestern im Kino etwas gesagt. Aqui a gente tem o verbo sagen, e o que complementa melhor a ideia de sagen? Etwas. Né? Quem diz algo, diz alguma coisa. E vejam que essa alguma coisa foi parar lá no final. A gente tem mir gestern im Kino, o etwas só apareceu depois disso. Ele não apareceria logo lá no começo, então preste bastante atenção. Ele complementa melhor a ideia do verbo e vai parar lá no final da frase. O mesmo caso aqui quando a gente tem um verbo que pede uma preposição obrigatória. Esse elemento da preposição obrigatória também vai parar lá no final como se fosse um prefixo. A gente tem Ich warte morgen an der Bushaltestelle auf dich. Então vejam que o auf dich apareceu depois do morgen an der Bushaltestelle. Ele não pode aparecer antes, porque senão a frase fica agramatical. Então essa ordem é obrigatória. Elemento que completa melhor a ideia do verbo vai parar lá no final. Elemento obrigatório do verbo, como no caso das preposições, né, verbos que pedem uma preposição obrigatória, também vão parar lá no final da frase. Então prestem bastante atenção, não errem mais isso, hein? Nós temos dois princípios que vão ser bastante relevantes aqui para a gente. O primeiro deles é a tendência à esquerda, que em alemão a gente chama de Linkstendenz, que diz então quais os elementos eles têm a aparecer mais no começo da frase. Nós temos alguns que eles têm essa tendência de aparecer mais para o começo da frase, nós temos outros que têm a tendência de aparecer mais para o final da frase. Quais são então os que têm a tendência de aparecer mais para frente? Todos aqueles Ergänzungen, então elementos obrigatórios, que aparecem com o artigo definido. E por que o artigo definido vai aparecer no começo? Lembra da primeira regrinha que eu falei para vocês? Elemento novo aparece no final, elemento conhecido aparece antes. Eu só posso usar o artigo definido com algo que é conhecido. Se eu digo der Mann,
Eu só posso dizer der Mann, porque a pessoa sabe de que homem eu estou falando. Senão eu falaria ein Mann, né? Falaria um homem. Então, se eu uso o artigo definido, isso indica que meu interlocutor sabe de quem eu estou falando. Então, esse elemento, como é um elemento conhecido, ele tende a vir no começo da frase. Então, vai aparecer antes desses elementos que não são obrigatórios, dos elementos facultativos. Então, todos os advérbios que tiverem, eles vão aparecer então depois desse elemento com o artigo definido. Todos os pronomes pessoais, de modo geral, eles tendem à esquerda. E por que eles tendem à esquerda? A mesma regra. A gente só pode usar pronome substituindo uma informação conhecida. Eu não posso chegar do nada e falar ela, ele, se a pessoa não sabe de quem eu estou falando. Então eu só uso o pronome para substituir uma informação conhecida, então a regrinha continua valendo e aquilo que é conhecido tende a vir para o começo da frase. E o que é o contrário, que tem a tendência de ir à direita, ou seja, ao final da frase, toda vez que a gente tiver um acusativo com o artigo indefinido, valendo aqui a mesma regrinha que eu tinha falado para vocês, então eu uso o artigo indefinido porque é uma informação desconhecida. Então, informação desconhecida é informação nova vai para o final da frase. Outra coisa, então, preposicional Ergänzungen, o mesmo caso que eu tinha colocado ali do warten auf dich, então é uma preposição que é obrigatória do verbo, e eles aparecem, então, de modo geral, depois dos advérbios. Então, se a gente tem qualquer advérbio ali aparecendo na frase, esses elementos vão aparecer depois deles. Tem aqui um exemplo para vocês. Ich habe gestern Abend stundenlang hier auf dich gewartet. Então a gente tem uma reclamação, a pessoa dizendo aqui, né, que esperou ontem à noite por horas e horas aqui, né, e por você. Então a gente tem uma expressão aqui, auf dich warten. Veja que foi parar lá no final, auf dich, e tudo aquilo que a gente tinha de informação, de vários advérbios ali de tempo, né, de modo, ficou tudo ali, de local também, né, a gente tem o hier, ficou tudo ali encaixado entre esses elementos. Então, o que a gente tinha de elemento obrigatório, preposicional Ergänzung, foi parar lá no final da frase. Então, prestem bastante atenção nisso. A nossa regrinha continua valendo, então. Então, vamos ver como que ficam então as frases quando a gente tem acusativo e dativo se encaixando entre esses elementos. Nós temos algumas regrinhas que ficam explicando também. Primeiro, então, a gente tem dativo com o artigo indefinido e o acusativo com o artigo definido. Então, veja, um é definido e um indefinido. Pelo que a gente viu, já dá para prever mais ou menos o que acontece, né? Então, o indefinido vai aparecer antes do definido. A gente tem aqui um exemplo que está com o dativo. Então, o dativo ele tem a tendência de aparecer antes do acusativo. Então, prestem atenção nisso. Ich habe einer Person das Geschenk gegeben. Então, para quem você deu? E a gente tem o que das Geschenk. Se a gente tem o verbo dar, né, o verbo geben, o que complementa melhor a ideia de geben? Para alguém ou algo que você dá? É algo que você dá. Né? Então, essa é a informação mais importante, mais relevante. Ela foi parar lá no final da frase também. A nossa regrinha continua valendo. Se a gente tem, então, os dois casos, tanto o acusativo quanto o dativo, com o artigo indefinido agora. Nesses casos, a gente vai ter que o acusativo sempre vai aparecer depois do dativo. O dativo ele tem uma tendência de vir sempre antes mesmo. Ich habe einer Person ein Geschenk gegeben. Continua valendo a nossa ideia de que Geschenk é mais importante para o verbo geben do que Person. Isso também aqui vai fazer diferença. Mas, quando a gente tem dativo e acusativo normalmente juntos, essa tendência de colocar o dativo antes, ela é uma regrinha que vale também. E o que acontece quando a gente tem pronomes? Lembra que a gente viu a regra? Pronomes têm Linkstendens. Né? Pronomes têm a tendência a vir à esquerda. Então, toda vez que a gente tem uma informação na frase que é pronome, ela vem antes das outras. Então, aqui a gente tem Ich habe ihr ein Geschenk gegeben, ich habe es einer Person gegeben. É o mesmo caso. Pronomes substituem informação conhecida, então eles vêm antes na frase. A figura só muda quando a gente tem os dois na forma de pronome, os dois elementos, tanto o dativo quanto o acusativo na forma de pronome. Aí a situação se inverte. Primeiro vem o acusativo e depois vem o dativo, mas só nesse caso que a gente vai ter essa inversão. Nos outros casos a gente tem a tendência do dativo vir antes do acusativo. Então esse aqui é um caso que vocês precisam ficar atentos para não inverter a ordem dos elementos. Aqui a gente só tem pronome pessoal substituindo, então todos eles vêm à esquerda da mesma forma. Bom, até aqui a gente estava falando dos elementos obrigatórios. Agora vamos falar um pouquinho dos elementos facultativos, Angaben.
A gente tem uma palavrinha para facilitar, né, para vocês se lembrarem, que é tekamolo. Tekamolo. A palavrinha parece japonês, mas é uma forma mnemônica para a gente ter sempre essa ideia. E ela mostra então a ordem desses elementos, a ordem dos advérbios na frase do alemão. Então, primeiro de todos, a gente tem a informação temporal, te, né, aquilo que responde a pergunta wann, né, quando isso aconteceu. Depois a gente tem causal, né, warum, então por que isso aconteceu, que explica a causa. Modal, não confunda com os verbos modais, tá? Aqui é o modal mesmo de modo, né? De que modo, advérbios de modo. Wie, como isso aconteceu. Und local, local, wo, né? Onde isso aconteceu. Então, se eu tenho, não necessariamente a gente vai ter os 4, né, advérbios na frase, mas caso a gente tenha, precisa seguir essa ordem. Se eu só tenho temporal e modal, primeiro temporal, depois o modal. Se eu só tenho causal e modal, primeiro causal, segundo modal. Então é isso que importa. A ordem é essa. Primeiro de todos, temporal. Se eu não tiver temporal, vamos para o próximo, né? Causal, modal, local und so weiter. Então sempre nessa ordem, seguindo a ordem dos elementos que a gente tiver presente na frase especificamente. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tem uma frase aqui então que aparece em todos eles nessa ordem. E eu já coloquei aqui com as cores para facilitar a nossa visualização. Ich lerne am Wochenende wegen meiner Prüfung sehr intensiv in der Bibliothek. Então a gente tem ich lerne, o verbo lernen, am Wochenende, temporal, wegen meiner Prüfung, warum? Ne? Warum lernst du? Weil ich eine Prüfung mache, ne? Zum Beispiel. Modal, sehr intensiv. Wie lernst du? Ich lerne sehr intensiv. Und wo? Wo lernst du? In der Bibliothek. Então a gente tem respondendo essas perguntas todas, né? Wann lernst du? Am Wochenende. Warum lernst du? Weil ich eine Prüfung habe. Wie lernst du? Ich lerne sehr intensiv. Und wo lernst du? In der Bibliothek. E se a gente junta tudo, então, a ordem obrigatória vai ter de ser essa. Ich lerne am Wochenende wegen meiner Prüfung sehr intensiv in der Bibliothek. Ok? Então, essa ordem do tekamolo, guardem essa palavrinha que vocês vão usar bastante na hora de dúvidas. E aí, qual o advérbio que eu coloco, qual a ordem que vai acontecer. Essa ordem aqui é obrigatória mesmo, tá? A gente não pode inverter essa ordem dos elementos, senão a frase fica agramatical. E o que acontece então quando a gente tem o acusativo e o dativo junto com o tekamolo? Normalmente, nos livros didáticos, eles não ensinam isso aqui, tá? Então, isso aqui é especial para vocês. Os livros didáticos falam da ordem do tekamolo e esquecem que de vez em quando a gente encaixa um acusativo, um dativo, às vezes até um genitivo, aqui no meio da frase. E aí a pessoa fica sem saber como que coloca, né? Onde que eu encaixo agora esse acusativo? Eu sei a ordem do tekamolo, mas e aí? O acusativo vem antes ou vem depois do tekamolo? Então, para a gente explicar isso, agora prestem bastante atenção. Então, acusativo com o artigo definido vem antes do tekamolo. Lembra da nossa regra? Artigo definido vem para o começo, Linkstendens. Com o artigo indefinido, vai depois. Novamente a regrinha lá. Informação conhecida aparece antes, informação desconhecida aparece depois. Vamos ver aqui o exemplo. Ich habe den Mann gestern zufällig in der Bibliothek kennengelernt. Então eu conheci o homem por acaso ontem na biblioteca. Então, ich habe den Mann, a gente tem um acusativo com o artigo definido, aparecendo antes de todos esses outros elementos de tempo, de modo, de local. Então ele aparece antes. E se a gente substitui pelo artigo indefinido, a situação se inverte porque é uma informação nova. Informação nova vai para o final da frase. Ich habe gestern zufällig in der Bibliothek einen Mann kennengelernt. Então vejam, praticamente a mesma frase, mudou ali só o artigo, né, que a gente tem do definido para o indefinido, e a ordem acaba mudando também. Então prestem atenção, artigo definido vem antes, artigo indefinido vai aparecer depois. E agora então vamos ver com o dativo com o artigo definido, ele vem antes do tekamolo. Então ali a gente tinha visto com o acusativo, agora aqui com o dativo. Ich bin dem Professor gestern zufällig in der Bibliothek begegnet. Begegnet é essa ideia de trombar, né? Você encontrar por acaso com a pessoa. Então eu encontrei por acaso com o professor ontem na biblioteca. Vejam que a ordem até em português é diferente, né? Mas do alemão então, ich bin dem Professor,
Estou falando de um professor que a outra pessoa sabe quem é, então essa informação é conhecida, ela vem antes. O dativo com artigo indefinido, então, vem depois. Por quê? Pela mesma regrinha. Informação nova, informação desconhecida do meu interlocutor. Ich bin gestern zufällig in der Bibliothek einem Professor begegnet. Então, a regrinha é aquela mesma que a gente viu no começo. Informação nova, informação conhecida. Informação nova aparece para o final, informação que já é conhecida aparece no começo. Aqui eu fiz um quadro para sintetizar, deixar tudo mais ou menos numa ordem que a gente usa do alemão, que seria então, primeiro caso, sujeito, né? A gente tem o ich. Sujeito pode se aparecer antes ou depois do verbo, né? Por uma questão estilística, mas aqui só para ter uma frase mais prototípica, para a gente ver o padrão mesmo. Ich habe meiner Mutter gestern zum Geburtstag ein neues Auto gegeben. Então, ich, Subjekt, habe, Hilfsverb, meiner Mutter, Dativ. Aqui a gente tem dois elementos de Tecamolo, gestern, zum Geburtstag. Então a gente tem temporal e o causal. Accusativ, ein neues Auto und gegeben. Se a gente tivesse um elemento com preposição, ele apareceria ali onde está marcado lá em cima. Preposicionar é ergänzen. Lembrando que não é qualquer preposição, tá? Porque a gente tem ali zum Geburtstag, zu é uma preposição também. Aqui a gente está falando especificamente das preposições que são pedidas obrigatórias dos verbos. Então, warten, auf, träumen, von, todos esses verbos que têm uma obrigatoriedade da preposição aparecer na frase. E ali a gente tem então o segundo verbo, ou o verbo principal, ou o particípio, né, que vai aparecer ali no final. Então, essa ordem que a gente viu até agora não muda nada se é uma oração principal ou se é uma oração subordinada, uma Nebensatz. Então não muda, a ordem é a mesma. A única coisa que vai mudar no caso da Nebensatz é que a gente tem o verbo, né, o verbo conjugado ali aparecendo no final da frase. Tirando isso, a ordem dos elementos é absolutamente a mesma, não importa se é uma oração principal ou uma subordinada. Tá? Tudo isso que a gente viu vale para os dois casos. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, tenham aprendido algo nessa aula, rapidinha, tem muita coisa ainda sobre esse assunto para a gente ver, mas esse então foi uma introdução hoje, espero que vocês tenham aprendido e que a partir de agora se lembrem dessas regrinhas que a gente viu lá no começo. Informação nova para o final, informação conhecida para o começo, artigo definido a gente usa porque é uma informação conhecida, artigo indefinido a gente usa porque é uma informação nova, e tudo aquilo que é mais diretamente relacionado ao verbo vai aparecer lá no final da frase. Então, com isso em mente, vocês vão acertar bastante coisa, e depois só lembrar da regrinha lá do tecamolo, vocês lembrando dessa palavra, não vão ter mais dúvidas. Espero que vocês tenham gostado, então, desse vídeo. Se gostou, né, tem aqui meus contatos, vou deixar para vocês. Procurem, então, lá, tem aqui o meu e-mail, vocês podem falar comigo também, me mandar mensagem por lá. Tem o meu canal no YouTube, Alemão com o Sandro. Procurem lá, tem bastante vídeo, muita explicação sobre assuntos diversos. Tem falando sobre música, sobre questões culturais, além de questões gramaticais também do alemão. E a gente tem aqui também o perfil no Instagram, Alemão com o Sandro, que eu coloco vídeos mais curtos. Eu tenho uma série de alemão em 1 minuto, que eu uso 1 minuto para explicar alguma coisa da gramática alemã ou algum ponto assim que as pessoas têm dúvidas. Então, me procurem por lá. Fiquem à vontade então para a gente conversar, bater um papo. Und bis bald.